lá no Intercept Brasil. Vamos lá, meus queridos. Na coluna do João Filho do final de semana. Bombas de tio França não são caso isolado, são terrorismo bolsonarista. Extremismo bolsonarista volta à Praça dos Três Poderes para espalhar terror e bombas. Mas quem explode mesmo são as chances de anistia aos seus colegas do 8 de janeiro. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos acompanhar, meus caros. Quase 2 anos após o atentado contra a democracia do 8 de janeiro, o bolsonarista Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, planejou um atentado à bomba no Supremo Tribunal Federal, o STF. Levou explosivos ao prédio do tribunal, mas não conseguiu entrar. Vamos lá, meus caros, minhas caras. E tem que pedir Pix, sim, meus queridos. É muito importante os pedidos de Pix para que a gente mantenha aqui a nossa redação e o nosso trabalho necessário. 78 pilas, se todo mundo contribuir com um pouquinho, lembrando, R$20, vocês ganham livros de presente como esse aqui que eu escrevi de 2017. Aí vocês ganham em PDF, só mandar a contribuição e a gente acompanha, meus caros e minhas caras. A pedido de Pix é para manter o trabalho e não é coisa de bolsonarista. É bolsonarista, na verdade, quem reclama que a gente está pedindo muito Pix. Jogou alguns rojões na direção do prédio e, ao ser confrontado pelos seguranças, não conseguiu resolveu cometer suicídio em frente à Estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes. Embriagado pela ideologia bolsonarista, Francisco quis fazer do seu suicídio um ato político. A polícia ainda investiga se há outras pessoas relacionadas diretamente ao atentado, mas as circunstâncias políticas já estão dadas. É impossível dizer com absoluta convicção que não se trata de um episódio isolado ou ocorrido no vácuo. Ao contrário do que afirmou Jair Bolsonaro no X, Francisco não era um lobo solitário, um maluco qualquer, mas um fanático forjado nas paranoias produzidas pelos gabinetes do ódio e pelos discursos bélicos do ex-presidente contra a democracia, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Assim como tantos outros golpistas de 8 de janeiro, o catarinense foi candidato a vereador pelo PL e era um militante bolsonarista ativo nas redes sociais. Pelo teor das mensagens publicadas por ele, trata-se, sem dúvida, de um perturbado mental teleguiado pelas narrativas fabricadas pelo bolsonarismo. Em uma mensagem publicada no Facebook, Francisco antecipou o ato terrorista que faria no Supremo. Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês são 4 velhos cebosos nojentos, escreveu ele. Perceba que a linguagem do texto segue à risca os padrões delirantes da militância bolsonarista. Tem uma provocação à Polícia Federal, um prazo de 72 horas e chama de comunista, entre aspas, qualquer direitista que não siga a cartilha bolsonarista. O palavreado é muito parecido com o utilizado por Carluxo em seus tweets e poderia ter sido escrito por qualquer militante bolsonarista. Em outras mensagens, Francisco deixa claro que fará o seu suicídio um ato político que terá consequências positivas ao país. Vamos brindar? Não chores por mim, sorria. Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade, que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim como os nossos governantes terão atitudes mais doces, na verdade, aqui de cima posso ver claramente as cores do nosso lindo e amado Brasil. Verde, amarelo, azul e branco, somos uma nação abençoada. O tom messiânico do texto mostra que ele se vê como um mártir da causa bolsonarista. O passado recente nos mostra que há uma alcateia de lobos dispostos a usar a violência para praticar atos terroristas e atingir os seus propósitos. Tivemos o episódio do caminhão-tanque de que bolsonaristas planejavam explodir no aeroporto de Brasília após a eleição de Lula. Um pouco antes tivemos o acampamento dos 300, um grupo paramilitar liderado por Sarah Winter, que se instalou em Brasília em 2020 e marchou em direção ao Supremo com tochas de fogo. Depois de presa, Winter admitiu que as ameaças do tribunal eram orientadas pelo Planalto. Isso para não falar do plano dos militares para fazer uma emboscada contra Alexandre de Moraes, sequestrá-lo ou do plano dos golpistas do 8 de janeiro de enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Não. Francisco não era um lobo solitário. Além desses do 8 de janeiro, há muitos episódios de violência liderados por extremistas lobotomizados. O flerte com o terrorismo é uma constante das narrativas bolsonaristas. Como se vê,
O terrorista não surgiu do nada, ele é fruto claro e inequívoco de uma visão de mundo lisérgica e doentia do bolsonarismo e a sua campanha permanente contra a democracia. Jair Bolsonaro passou boa parte dos 4 anos do seu mandato ameaçando o STF e incentivando a população a se armar. Em 2021, durante um ato golpista da Avenida Paulista, o então presidente afirmou: "Quero dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida, ele para nós não existe mais." Esse era o Bolsonaro, né, queridos? Em diversos outros momentos, o então presidente incentivou o povo a se armar e se preparar para uma guerra civil. Povo armado jamais será escravizado, comprem as suas armas. Ainda não se sabe se havia mais pessoas por trás do ataque terrorista, mas não há mais dúvidas de quem forneceu combustível ideológico. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros líderes do bolsonarismo são politicamente responsáveis por mais esse atentado. Com as bombas de tio França, as chances de anistia foram para os ares. Se a eleição de Trump nos Estados Unidos serviu para animar a tropa e fazer o bolsonarismo a estufar ainda mais o peito contra o Supremo Tribunal Federal, as novas explosões em Brasília caem como um balde de água fria nos seus propósitos. Políticos bolsonaristas já admitem que, se as chances de anistia já eram remotas, agora elas são nulas. A Folha teve acesso a conversas de bolsonaristas do Partido Liberal no WhatsApp e constatou o clima de velório. Olha aí o queridíssimo Gayer. Parece que foi esse cara mesmo. Agora vão enterrar a anistia. Puta que eu pariu. Escreve Gustavo Gayer, do PL de Goiânia. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, respondeu dizendo: "E lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia." Em outra mensagem, o deputado Eli Borges, do PL, escreveu: "Se tentou ajudar, ele acabou atrapalhando." O sonho da anistia para os golpistas foi enterrado de vez com as explosões em Brasília. A relação do atentado com o inquérito do 8 de janeiro é evidente e a Polícia Federal já informou que enviará a investigação para o relator Alexandre de Moraes. O ato terrorista reforça o óbvio. O 8 de janeiro não foi um domingo no parque, como o bolsonarismo insiste em querer fazer parecer. Ele continua no imaginário bolsonarista e seus atos violentos seguem inspirando parte da militância. É fundamental e urgente que o país puna exemplarmente todos os mentores políticos desses atos terroristas. Anistia nunca mais, meus caros e minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.